Muito bom dia, amados irmãos. Deus abençoe a todos. É o desejo nosso para convosco, que todos sejam fortificados e abençoados através da vossa obediência à palavra. Bem, o que na verdade destrói o homem, a mulher, e, enfim, o que destrói a personalidade, o caráter, é justamente o pecado. Provérbios capítulo 14, verso 34, está escrito assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então vejam bem que o homem sozinho, ele não tem condições de evitar a sua destruição, a sua morte, por causa do pecado, que está nele, está contaminado. É o vírus do pecado. Então, às vezes, nós encontramos dentro do mundo científico a luta dos cientistas para combaterem os vírus, as bactérias, as infecções. Mas se nós podemos observar dentro do mundo natural que quanto menor são os animais, mais perigosos eles são. É fácil eliminar um leão, os leões, se quiser exterminar com os leões, tem que haver uma lei de proteção para que os animais não sejam destruídos. Os elefantes, os peixes. Mas o maior perigo da humanidade são os mosquitos. São os pequeninos, os transmissores. São os vírus invisíveis aos olhos humanos. Então eu acredito que você já compreendeu o que na verdade é o pecado. Ele é misturado. É aquilo que às vezes as pessoas defendem. Como, por exemplo, mentir não é crime. Então as pessoas mentem. E aí, principalmente aí a gente vê esses debates políticos e essa briga com a mentira. Mentir não é crime. Então, por não ser crime, mas mentir é pecado. Mas a humanidade não quer saber o que é pecado, o que deixou de ser pecado. Porque aparentemente ele não tem consequência. Você faz uma coisa errada hoje, outra amanhã, e vai assim sucessivamente, e você não vê nenhuma consequência. Às vezes você tem melhora de vida com a mentira, com o engano, com a trapaça. Agora, mentir não é crime. Aonde se chegou a condição da humanidade? Vejam bem, se mentir não é crime, roubar também não é crime. Porque através da mentira, as pessoas enganam os outros, roubam, e assim sucessivamente. Destrói a vida, mas não é crime. Então vamos mentir, porque não é crime, mas é pecado. Ah, não, pecado não tem problema. Isso eu acerto depois com Deus. Então, o que destrói é o pecado.
A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Mas tem antídoto? Bom, dentro do mundo natural, a medicina procura fazer o antídoto aos envenenamentos. Envenenado com tal substância química. Então você vai usar isto e isto e isto. Agora, o pecado também tem o antídoto. Só tem um: o sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus. Porque quem é que tira o pecado do coração do homem, do mundo? Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29. Veja o que está escrito através de João escreveu. No dia seguinte, João, esse aqui já está falando, João está falando de João Batista. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tirou o pecado do mundo. Quando a criança, ela nasce em pecado, porque veio através de Adão, toda a humanidade pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus veio, ele tirou o pecado do mundo. Então não tem essa questão, todos que nascem, toda criança, ela não nasce mais em pecado, porque aquele pecado foi tirado. Agora, depois que se cresce, então ele pode escolher ser escravo do pecado ou escravo da justiça. Vejam bem a necessidade de se tomar uma escolha perfeita, sábia. Porque você não pode mais culpar Adão, culpar ninguém pelo seu fracasso. Agora é você e Deus. Sou eu e Deus. Porque Jesus já derramou o seu sangue, já morreu no meu lugar, para que eu pudesse viver. Não ser destruído, corroído pela maldade, pela impiedade. O único antídoto é Cristo. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o verso 19, diz: você vê um pouquinho antes, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pronto. Eu nasci assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô, meu bisavô. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nascestes de novo. Andas já com Deus. Veja bem a importância de você receber isso no seu coração e procurar viver por isto e para isto. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não se fará, mas já fez. Isso quer dizer a vida eterna. Você passa a viver o reino eterno, ainda neste corpo. Você se submete à vontade de Deus, nasce de novo em Cristo, se tornou nova criatura. Então agora tudo se fez novo. Como é possível tal coisa? Verso seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Cristo tornou possível. Então, quantas vezes que você olhar as Escrituras,
conforme elas são, ou a Escritura conforme ela é, você vê, chega à conclusão, à consciência, que não existe mais nada do velho pacto como profetas, videntes, para ligar você a Deus. A palavra está aí. Se você não receber aquela mensagem daquele profeta, você está perdido. Isto é um veneno. Então as pessoas querem anular o sacrifício de Jesus Cristo, gente. Isso é o máximo do engano. Quantos se levantaram depois de Jesus Cristo? Porque ele falou, virão muitos falsos. E eles estão ainda na terra, já desde o princípio. Se você não guardar sábado, se você comer carne de porco, se você chegar até tomar café, perde a salvação. Isso é uma seita trazida por homens, mulheres. E tem pessoas para receberem isto. Mas por que não recebem a palavra como ela é? A Bíblia como ela é o único meio. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa! Olha que coisa maravilhosa, esse é o verso 19, agora o verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, que coisa! A justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Não foi justamente isso que nós lemos na abertura? Está vendo? A justiça exalta as nações. Mas cadê a justiça das nações? Cadê a justiça do homem? Mas o pecado se aflora e se torna o opróbrio da humanidade. O pecado se multiplica. Agora o sangue é o antídoto. Ao recebermos Cristo como nosso Salvador e nos submetermos a Ele, o seu sangue pode nos lavar e purificar de todo o pecado. Hebreus capítulo 9. Olha o verso 11 a seguir. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. Preste atenção nisso, já realizado, a sua salvação já foi realizada, a sua cura já foi realizada, a sua libertação já foi realizada, tudo se consumou no Calvário, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Agora, veja isto no Antigo Pacto. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, regozije-se agora, meu irmão, minha irmã, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança,
os chamados recebam a promessa da herança eterna. Oh, que coisa maravilhosa! A primeira aliança foi consagrada. Vejam bem, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Tinha que haver o sangue da aspersão, o cordeiro tinha que derramar seu sangue no lugar do pecador, a novilha e assim sucessivamente. Tinha que haver sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e esopo e espargiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou por vós. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Estamos aí lendo Hebreus 9, já estamos no verso 23. Pois Cristo não entrou, agora o 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Olha, esse é o antídoto contra o pecado. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.